Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar aí da Bresco Logística, né? Que a Bresco, eu acho que, isso aí na minha opinião, né? Uma das melhores gestoras de logística aí. Tem umas coisas que o pessoal questiona com razão nesse fundo, mas é um fundo interessante, né? Eu gosto dessas gestoras que tem ali um DNA, né? A gente sabe, ele, por exemplo, Bocaina é boa em infraestrutura, Capitânia é boa em crédito, a Brisco é boa em logística, a Rede é boa em shoppings, então eu gosto desse DNA ali das gestoras, né? E é isso que a gente vai falar um pouco sobre hoje. Antes, claro, se inscreve no canal, deixa seu like, entra no grupo gratuito do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Tem mais de 850 pessoas. E você dando o seu like, esse vídeo aí pode chegar em outros cotistas do BRCO que tiverem interesse em saber um pouco mais, que é o que todo mundo deveria ter, né, no final das contas. Antes de começar a ler o relatório gerencial, teve um fato relevante no dia 28 de maio, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês. É um contrato de compra e venda, tá? Celebrou aqui no presente, na presente data, o contrato de compra e venda de cotas e outras avanças para aquisição de 100% das cotas das seguintes sociedades: Bresen Ford Empreendimentos, sociedade proprietária. Eita, hoje tá que passa helicóptero aqui, deixar passar aí. Passou. Bresen Ford Empreendimentos Imobiliários, sociedade proprietária do imóvel Bresco Osasco, pelo valor de 147 milhões de reais, acrescido de 1 milhão de reais referente a saldos positivos dos ativos, e Bresco Murici Empreendimentos Imobiliários, sociedade detentora do direito real dos perfis de imóvel Natura Murici, pelo valor de 114 milhões, acrescido de 7 milhões de reais. O preço de aquisição será pago em duas parcelas. Primeira parcela equivalente a 50% do preço do ativo acrescida de saldo positivo dos ativos e passivos apurados no balanço de fechamento foi paga na presente data, e a segunda parcela será paga em 12 meses, corrigida pela inflação. Conforme informado em assembleia, o preço de aquisição representou um desconto na média de 3,6% em relação aos laudos elaborados pela Cushman, e será suportado com recursos disponíveis atualmente no fundo. A transação apresenta um cap rate médio de 8,8%, o que é ok, em relação ao valor de aquisição dos ativos, sendo 17,6% no primeiro ano devido ao parcelamento do valor de aquisição, permanecendo à disposição. E aqui eles vêm, né, no relatório gerencial, que é um relatório bem curtinho, bem direto, tá? A gente vai passar ele aqui rapidamente. Patrimônio líquido aí de mais de 1 bilhão, né, quase 2 bilhões, bem tranquilo, com valor de mercado aí que nesse dia aqui estava com um pouco de ágio, hoje já está com um desconto até interessante. No PVPD já está 0,94. Então já está com um descontinho aí interessante em relação ao patrimônio dele, tá bom? O Bresco Logística possui 10 propriedades com 392 mil metros quadrados, que não é o maior fundo logístico do país em relação à metragem, mas já está ali numa metragem bem interessante. Né? Pra você ter uma noção mais ou menos, o HGLG ele passou de 1 milhão, só para você ter uma noção, né, de comparação, passou de 1 milhão de metros quadrados e o país inteiro está por volta aí de 25, um pouco mais do que isso, tá bom? Potencial, ou seja, muita coisa, né, que esses fundos logísticos já têm. E potencial para expansão de ABL de 7%. O portfólio do fundo encontra-se em uma receita anual estabilizada. Lembrando que esse fundo aqui, a gestão já até ganhou o prêmio de nivelamento de solo, né, e tal. Então é a galera que sabe o que faz aí com logística. De mais de 128 milhões de reais, sendo 28% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo, com 7% de vacância física nos empreendimentos. Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 5,1 e 37% são atípicos. Aproximadamente 85% dos inquilinos são classificados como grau de investimento AAA ou AA pelas agências de rating. As especificações técnicas de 9 das 10 propriedades são de classificação A+. O fundo possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. O foco deles aqui é receita imobiliária, né? Essa que é a grande questão desse fundo aqui. Em relação à cota, em relação ao volume, né, a gente vê ali que é um fundo com volume já tranquilo, de liquidez tranquila, com o preço de fechamento ali na cota ali, de certa forma próximo do IFIX, né? É, Então é um fundo ali que é interessante você comprar ele a bons preços, tá? Com toda a certeza, todos os fundos, né? No final das contas, é interessante você comprar a bons preços, com mais ali, com bastante cotista aqui, né? Um volume negociado de 2,5 milhões, muito tranquilo, base de cotistas aí de 122.
mil. Bem tranquilo também. Taxa de administração e custódia, é aquela taxa que a gente chama de escalonada, né? Eles colocam aqui ao ano, mas aí coloca aqui também taxa de gestão 1%, mais uma taxa de performance que eu não gosto de taxa de performance assim, mas né, 20% da disposição bruta, que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizadas por IPCA. Essas taxas de performance, sim, pelo menos não é tão ruim quanto nos FIAGs. Nos FIAGs, para mim, são os piores ali de taxa de performance, que tem a carteira lá de CDI, mais aí a taxa de performance, o que exceder do CDI. Então, tipo assim, é bizarro, né? Não precisa de fazer nada que eles já ganham taxa de performance. Que pelo menos tem uma condição. Então, menos mal, né? Apesar de não, que eu não gosto, como eu já disse antes. Em relação à localização geográfica, né, o interessante dos galpões logísticos é que eles podem expandir mais, né, eles podem sair um pouco mais de São Paulo. Então a gente vê aqui, né, que São Paulo, apesar de ser a maior parte, que é realmente o lugar mais forte economicamente do país, sem nem ter o que falar, né, mas você tem aqui também Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é, o que é bem interessante. Em relação a centros de distribuição e last mile são aqueles próximos dos grandes centros logísticos, né, dos grandes centros urbanos, e 28% da receita anual estabilizada do fundo está na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, o last mile, por exemplo, né, próximos ali de São Paulo, próximo de São Paulo capital, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, esses são os last miles, estão ali próximos ali de 30 quilômetros, alguns consideram um pouco mais, outros um pouco menos, mas é mais ou menos isso aí, 30 quilômetros de raio, né, na distância dos galpões logísticos, o que eu acho super interessante, né? Hoje em dia, com, por exemplo, comércios e-commerce, né? Por exemplo, a gente compra alguma coisa, a gente quer que em uma semana, em São Paulo, dependendo do dia seguinte, já chega, né? É, e é isso que a galera quer, né? É isso que a gente quer. Eu já comprei coisa na Magazine Luiza, que a gente tá vendo aqui, por exemplo, que chegou muito rápido, né? Tipo, um dia depois, tudo mais. Eu moro aqui em BH. Então, é isso que a gente quer no final das contas, né? Velocidade e o outro helicóptero passando aí. Boa. Velocidade e segurança, né? Que o negócio chegue bem, né, com as condições dele e tudo mais na sua casa, né? Então, quanto mais perto, melhor. Sem falar nos custos, né? Diminui bastante os custos aí. Que a gente sabe que no Brasil as estradas não são lá grande coisa. Classificação das propriedades, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A+, 9 propriedades, rating dos clientes, AAA, a maioria. Setor de atuação aqui, na maior parte, varejo e e-commerce. E bens de consumo, né? Eu acho que é o que vai crescer mais vai continuar crescendo, né? O e-commerce vai continuar crescendo pra caramba aí ao longo dos próximos anos, né? Já vem crescendo ao longo dos últimos anos, na pandemia, né? Na crise sanitária aí explodiu, claro, né? Assim, a gente teve que viver com isso, basicamente, mas já é uma cultura que eu acho que meio que ficou, né? Então, tranquilo, essa parte aqui é super tranquila. 128 milhões de receita anualizada, né, anual estabilizada, 7% de vacância física, que eu acho ok, né, a partir dos 10% ali, e 7% dos contratos atípicos. Com logística, eu já não acho tão ruim ter contrato típico, não, porque como o galpão logístico é muito utilizável por vários players, se algum ficar vacante, a gestão, se ela for uma boa gestão, tiver um bom imóvel, ela consegue aí, rapidamente substituir isso aí, né, mas é interessante, né, porque dá mais segurança, né, os contratos atípicos são aqueles mais longos. 5.1 de prazo médio de remanescente de locação. Tipologia dos vencimentos dos contratos, a gente acabou de falar. E PCA de reajuste, show de bola, né? Eu não gosto de GPM. Eu sempre falo para vocês aqui no canal, né? GPM é muito volátil, né? Isso tanto aqui nas empresas, que no governo também, nossa, é bizarro, né? Um dos grandes motivos, inclusive, que, mudando totalmente de foco um pouco, só fazendo um parênteses, né, para explicar um pouco de GPM. Um dos grandes motivos que os estados têm tanta dívida que acaba impactando na sua vida, no final das contas, também com a União, foi que lá atrás eles fizeram contratos baseados em GPM, né? E aí o GPM, como ele é muito volátil, os estados ficaram devendo ali, bizarro, né? Aí teve toda essa luta aí. Isso tudo afeta a sua vida, tá? No final das contas, dívida, a gestão fiscal dos estados, da União, isso tudo afeta a sua vida e às vezes é questão técnica. Às vezes, por exemplo, é você fazer um contrato bem feito no final das contas, né? E nem sempre é o que acontece, como a gente sabe. Em relação ao número de cotistas, a gente já falou, foi crescendo bastante, né? É um fundo também que teve ali, né, um crescimento. Não é tão antigo esse fundo assim, não. Então teve um crescimento relevante.
58% pessoas físicas, com uma base já interessante, 22% institucionais e os investidores originais 20%. São de direitos creditórios, ele coloca aqui caixa, né, 300 milhões, 309, né, ativos 1,9. O importante dos fundos imobiliários, pessoal, já que eles têm que distribuir, que a gente chama de payout, né, ou seja, 95% do caixa eles têm que distribuir o resultado. Muita dívida não é bom, não, tá? Com certeza não é bom. Agora, dívida faz parte. Já vi o pessoal falando, não faz sentido dívida no mercado imobiliário para fundos imobiliários. Não faz sentido nenhum, é isso. Não faz sentido nenhum falar isso, tá? É, mais uma dívida controlada exatamente por causa disso, né? O gestor ele tem pouca margem para fazer o que ele quer fazer, mesmo isso nos fundos gigantescos, né? Tem fundos gigantescos aí que só os 5% que ele não precisa distribuir já consegue fazer desenvolvimento, como o próprio HGLG. Só que ainda assim, a gente não quer que esses fundos tenham tanta dívida. Tem casos no mercado, né, que o fundo tem tanta dívida que ele não sabe o que faz mais, né? Então, não é o caso. Nem para a empresa também eu gosto. A não sei que seja muito, muito controlada, né? Tipo uma Taesa da vida, né? Que você sabe ali dos contratos, são contratos por disponibilidade de energia, mas enfim, isso aí é coisa pra gente falar nos FINFRAs, né? Em relação ao fato relevante, né, no dia 12 de abril, o fundo comunicou aos cotistas do fundo, celebrou com a Natura Cosméticos, primeiro aditivo de contrato de locação do imóvel Bresco Canoas, que fala que os contratos, né, anúncio de encerramento da quinta oferta, isso aí lá no mês passado, né, no dia 6 de maio, e no dia 8 de maio o fundo comunicou aos cotistas do fundo, perdão, e ao mercado que o imóvel Brisco Canoas, localizado no município de Canoas, no Rio Grande do Sul, é responsável por 5% da receita mensal do fundo, foi diretamente atingido pela inundação que tomou conta da região e as atividades dos nossos inquilinos estão suspensas temporariamente. A questão lá do Rio Grande do Sul foi realmente uma questão horrível, né, uma tragédia aí que vai afetar o país inteiro e também impacta os fundos imobiliários, como é essa questão aqui. É, então, essas questões, né, de rendimento, questão de abertura da curva de juros, questão da afetação também por causa das chuvas, pode explicar também muito do porquê essas cotas estão um pouco mais amassadas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, seja membro do canal, né? Quatro e pouquinhos reais por mês aí, simbólica contribuição. Você tem um grupo VIP lá que a gente responde. E também tem vídeos exclusivos aqui no canal, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto.